Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô com o meu convidado especial, meu melhor amigo, o best, o mais belo, o mais desejado entre as nações. Ele, Elenilson. Tudo bem, Elenilson? Vai ficar sorrindo, né, no meu Eu canal? vou ficar rindo, sim. Gente, é normal, ele tem crise de riso assim de uma hora pra outra, tá bom? Vocês... Lembrando que a gente tá fazendo tudo isso com os requisitos da OMS, né? Que colocou aqui na mão. Exatamente. Olha, Ele não faz isso gel. na rua, mas quer fazer aqui. Ai, gente, vocês sabem, né? Cadê tua máscara? Meu Deus. Cadê tua máscara? A minha máscara molhou. Ah, gente, a gente não vai usar máscara hoje não, tá bom? Bom, pois é, e agora a gente vai falar pra vocês alguns pontos que a gente deve levar em consideração quando a gente quer sair de casa, quer fazer algo da vida da gente diferente. A gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência pra vocês e a gente Sim. espera que vocês possam gostar. Nós somos jovens, 29 anos, e acho que já faz 3 anos que eu saí de casa. Já faz quanto tempo? 4 anos. 4 Não, anos. eu saí com 22 anos, né? Com 22 anos. De Com casa. 22 anos? Saí com Sério? 22. É. Porque quando eu fui morar no interior do Maranhão, aí eu saí de casa com 22 anos. Eu tenho 29 e vai fazer 7 anos. Mas eu passei ainda um ano em casa, né? É. Ele teve, então, gente, essa experiência muito mais recente, muito mais novo do que eu, né? Já vim sair de casa com 3 anos, e, né, morando aqui em São Paulo, mas primeiro passei aí por um processo e foi graças também ao Elenilson que teve, de certa forma, diretamente inserido nessa questão de eu tomar a decisão de sair de casa. Exatamente, sair da saia da saia da mãe, né? A gente não tem destino, a gente tem objetivo, a gente não tem seriedade. É você não ter seriedade na vida. Ah, eu acho que é por isso que as coisas talvez possam dar certo. Porque a gente... Vamos estar compartilhando aqui um pouco das nossas experiências e vivências, o que aconteceu e o porquê que a gente saiu de casa, né? Tem que querer, você tem que ter um objetivo para você sair da sua casa. Eu lembro muito bem que eu tava com o Elenilson quando ele recebeu a mensagem de transferência do banco, né, isso, para mudar para outra cidade. Então eu acho que para ele deve ter sido meio impactante essa questão de, nossa, agora eu vou fazer algo diferente da minha vida. Será que isso mesmo está acontecendo? Exato, tipo, eu decidi de meio assim, do nada, assim. Eu falei, nossa, eu me formei, tô num lugar que eu não quero e eu quero fazer uma outra coisa na minha vida que eu goste. Então eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou continuar? Gente, só uma questão em relação a esse vídeo. É importante que vocês, ao ouvirem tudo isso que a gente está falando, não vejam isso como algo assim, a experiência deles, por exemplo, a experiência do Elenilson, a experiência do Jarderson é o que vai acontecer na minha vida. Não é, porque por mais que a gente viva no mesmo local, por mais que a gente tenha muitas coisas iguais, parecido, a gente acaba não vivendo a mesma coisa, porque a nossa emoção é diferente, gente. Sim. Ele é aquário, eu sou sagitariano. Então, é bem diferente, não é? É importante as pessoas levarem em consideração isso. Exatamente, então tomem cuidado com o que vocês vão ouvir, mas peguem isso como algo a mais. Aí, o que acontece? Qual o primeiro passo que tu acha que é importante pra pessoa fazer pra realmente... Qual o primeiro passo que a pessoa precisa ter pra ela sair de casa? Além de querer, é ter objetivo, né? É você querer fazer alguma coisa nova em algum lugar. Não é simplesmente sair, vou sair por sair. Não, eu quero sair para ter algo novo ou por algum objetivo. Eu quero morar só porque eu quero trabalhar, ganhar meu dinheiro, quero fazer a minha vida. É importante isso, essa questão de ter um objetivo, porque às vezes, gente, a gente nem sabe o que é que a gente quer de início. Ou até às vezes, tipo assim, você sai de casa com o objetivo formado, né? E quando você chegar ao destino final, muda tudo. Então você tem que estar também aberto e ser flexível para essa mudança, porque a vida, ela não é um conto, ela não é sonhos em seguida, coisas que acontecem assim, eu planejei isso, vai acontecer. Claro, pode acontecer, pode. Mas muitas das vezes, principalmente quando você está saindo de casa, da casa dos seus pais, né, você não tem às vezes condições financeiras, você não tem apoio, você precisa ter essa flexibilidade para entender que muitas das vezes você vai compartilhar quarto com pessoas. Aqui eu já compartilhei quarto, gente, com 4 pessoas, foi bem difícil. Eu com 5 pessoas. Né? Às vezes você não tem dinheiro suficiente, você vai para um local onde você não tem amizade, se falando de São Paulo, Sim. capital, as pessoas são mais fechadas ainda. São Paulo é muito difícil a questão da amizade
Eu, quando me mudei primeiramente, foi para São José dos Campos. E eu já tive uma dificuldade ali, porque aqui em São Paulo as pessoas não são como no Nordeste, que você chega, já faz amigo, já vai para casa da pessoa, já toma um café junto. Não. Aqui em São Paulo já é diferente. As pessoas já são mais atribuladas de tempo. Eu conheço tanta gente em São Paulo, mas enquanto morando aqui, eu quase não via essas pessoas. Geralmente as pessoas aqui em São Paulo que se tornam seus amigos, eles são pessoas do trabalho, né? É um pouco bem mais difícil para você fazer amizade, mas quando você pega amizade com as pessoas, realmente elas acabam sendo mesmo seus amigos, ficando mais próximas, né? Mas não é esse clima que a gente vive, por exemplo, que eu tive a minha experiência pessoal no Nordeste, em que você vai para casa da pessoa sem ser convidado. Você geralmente fica realmente mais em casa, as pessoas elas correm muito aqui, então isso acontece com muita frequência. Então acredito que realmente querer é o primeiro passo. Você precisa estar disposto a querer, a botar na sua cabeça que você vai fazer aquilo e independente do que aconteça, vai dar certo. E tem a questão também do choque de realidade, né? Porque quando você sai de casa, o choque é grande. Principalmente quando você tá num lar que é tipo estruturado, você tem tudo. Você tem uma estrutura de casa, de um quarto, de alimentação, tem a pessoa que paga seus estudos ou Sim, coisas assim. Esse é um ponto importante porque eu, Helenilson, e muita gente que tá hoje em dia morando aqui em São Paulo, claro, a gente tem nosso quarto lá na casa dos pais da gente, tem os pais da gente que faz a comida pra gente, até as contas, né, pagam quando dá. Mas chega um momento que realmente a gente simplesmente tem que abrir mão de certas coisas para que a gente possa alcançar outras coisas em relação aos nossos sonhos, nossos objetivos. E também tem assim, a questão, por exemplo, também de se virar. Porque quando você sai de casa com aquele objetivo de que você vai se virar sozinho, e é o meu caso, assim, que eu não tenho essa estrutura familiar de que, por exemplo, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel esse mês. Não tenho pai nem mãe. Eu tenho um pai e mãe, mas eu não tenho, a minha família não tem a estrutura para dizer assim, toma os 600, 800 reais do aluguel desse mês. Eu não tenho, eu tenho que trabalhar para ter esse dinheiro no final do mês, de qualquer jeito. E aí onde eu acho que é importante a gente falar sobre o apoio. Se você tem alguém que pode te apoiar, que pode te ajudar nesse primeiro momento, nem que seja um sugar daddy, gente, vai em frente. Inclusive, procura. Inclusive, procura, né? Gente, vocês aí nesse vídeo já manda manda o direct lá no Instagram. Já manda o direct lá no Instagram, tá? Super aceito quem quiser. Pagar meu novo Mas curso. é importante, porque, tipo assim, no início, quando eu mudei pra São Paulo, a Helenilson foi a primeira pessoa que me deu apoio, né? Eu mudei logo depois da graduação. E você ter um apoio, você tem um amigo, você tem alguém que vai te apoiar, é muito importante, gente, porque a gente acaba se tornando muito família, entende? A gente compartilha de tudo, a relação da gente muda muito mais, a gente se torna mais íntimo. Então, essa questão do apoio, não só financeiro, claro que o financeiro ele é muito importante nessas horas, mas tipo assim, você ter alguém pra estar ali contigo por causa dessa diferença, dessa transição que tá acontecendo, é algo que vai te ajudar muito. É verdade. E também assim, quando o Jardson veio pra cá, foi uma puta ajuda assim pra mim, nesse sentido de estrutura emocional, de estrutura assim, de um apoio de fato, como família, pra ter ali, pra ajudar, pra dizer assim, cara, acorda, não é assim, vai pra esse foco. Ou eu tomar a decisão, como foi a decisão de eu sair do meu trabalho. Ele falou, Elinho, você não gosta mesmo, vai, sai. Então, aquela pessoa mesmo que vai te dar aquele apoio que ela ajuda. Certo, mas morro de medo de ainda ser julgado por conta disso, né? Desgraçado, também fez perder meu emprego. Ainda hoje tem confusão em relação a isso. Na verdade, gente, ele já estava decidido, né? Só que ele é bem complicado. Vamos para o nosso próximo ponto. A gente tá falando aqui sobre essa questão do querer pra vocês. Outra coisa, gente, que é bem importante pra vocês quando forem sair de casa Vocês usarem preservativo. Então, gente, outra coisa que eu aprendi bastante aqui é a questão da resiliência. Você tem que estar pronto pra fazer qualquer coisa ou pra fazer muitas coisas. Porque muitas vezes fazer só uma coisa não é aquilo que vai te garantir, por exemplo, o dinheiro que você precisa pra fazer aquilo que você quer. Um ponto bom sobre essa questão da resiliência, a gente enfrentou muito a mesma situação no trabalho, gente. Eu mudei primeiro pra capital, pra São Paulo, o Elenilson mudou logo depois, e eu trabalhei num local em que foi muito difícil, né? A gente trabalhava praticamente de domingo a domingo, a gente faltava morrer naquele trabalho. E a gente teve que abrir mão, assim, de muita coisa realmente pra
tá ali. E para poder pagar as contas, para poder pagar aluguel, comida, né? Você tem que ser realmente resiliente, se adaptar às vezes à oferta de trabalho, né? Porque nós dois, por exemplo, nós temos graduação, né? A gente fala inglês. Ai, é o intermediary! Não, mas sério, você realmente tem que ser resiliente, ser adaptável, tá entendendo? Não evitar as novas experiências, que eu confesso que uma das coisas que me fazem realmente ainda permanecer aqui é a experiência. Você viver algo novo. A vida da gente, ela não é uma rotina realmente quando a gente sai de casa. E eu, assim, eu particularmente, assim, eu sou um cara muito medroso pra muitas coisas. Mas em questão de me abrir pro novo, eu já sou mais, assim, cara dura. Por exemplo, eu vou pra São Paulo, vamos. Inclusive, a gente é meio assim também. Tipo, a gente não pensa muito pra fazer essas coisas. Porque se a gente pensar muito, a gente não faz. Acho que é por isso que a gente teve até essa questão de sair de casa, quando a gente saiu, se a gente ficasse pensando, gente, muito assim, eu não vou sair porque é o momento da crise que tá acontecendo. Eu não vou sair porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou sair porque minha família não tem condições. Gente, você nunca sai de casa. Porque, principalmente pra quem não tem uma família que tem estrutura, nunca vai chegar esse momento, tá entendendo? Se você conseguir realmente ter uma estrutura, ter dinheiro, tá entendendo? Guardar dinheiro, juntar dinheiro, ok, tudo bem, é ótimo. Mas, realmente, a maioria da juventude brasileira não tem condições, né? Então, você, muitas das vezes, vai precisar realmente ser corajoso pra fazer algo da sua vida. Exatamente, e também a gente parte da mesma realidade, em sentido de estrutura de família. Porque nem eu, nem o Jardim, a gente teve essa estrutura de que, eu vou sair de casa, beleza. Mas uma coisa assim, a gente podia dizer, vou sair de casa, mas se nada der certo, a gente consegue voltar. Isso é importante também, ter esse ponto de apoio, mesmo que não seja aquele apoio financeiro, de fato. Mas assim, eu não tenho pra onde ir. Então, vou voltar pra casa. Sim. Mas, graças a Deus, hoje em dia, essa possibilidade já não tem, né? Porque a gente já tem uma certa estrutura. A gente já tem temor, tem medo de voltar pra casa. Exatamente, aí fica pensando, eu quero voltar pra casa. Inclusive, essa semana a gente tava conversando sobre isso, falando que se a gente tivesse que voltar pra casa, como que seria, né? Porque, tipo assim, acontece muita coisa difícil, gente, e às vezes você realmente pensa em voltar, mas pra quem ama toda essa questão da aventura, de sair de casa, você aprende muito. É muito legal. Outra coisa é em relação a quem é apegado e quem não é. Ou seja, nossas relações familiares. O Jardim, que é bem mais desapegado que eu. Extremamente desapegado, viu, gente? Eu, quando decidi vir, eu sempre falo isso para as pessoas, eu me achava a pessoa mais madura do mundo. Mas somente quando eu cheguei aqui, eu tive a sensação de que algo estava me faltando. Então, nos primeiros meses, talvez assim, no primeiro mês, você não sinta tanta falta. Mas eu só senti falta nos meses seguintes que vieram depois, né? Pra mim foi bem complicado. Por isso que eu falo que essa questão do apoio, ela é importante. Sim, eu por exemplo, assim como já, eu não sou apegado à minha família, mas eu sou muito apegado aos meus amigos. Então, assim, é muito... Por isso que quando o Jadson veio pra cá, esse apoio eu fiquei mais firme, eu fiquei mais focado em relação a isso, porque já tinha aquela estrutura, mesmo que tenha só o Jarderson aqui, eu já me sentia um pouco mais seguro, um pouco mais forte. Mas, assim, você que é mais apegado à família, isso vai ser um trabalho bem é bom grande. já ir trabalhando antes sobre essa questão que você pode fazer, tá bom? E agora também a gente vai para nossa última sugestão que a gente pode dar para vocês. Claro que aqui a gente tem várias sugestões que a gente pode dar para vocês em relação ao que vocês podem fazer, tá? Mas a gente quer apenas tentar contribuir com vocês dessa forma, de que forma que vocês podem trabalhar tudo isso para estarem fazendo algo diferente da vida de vocês. Dos últimos conselhos que você daria para as pessoas que querem sair de casa. É persistência, que é o ponto mais forte, assim, de você continuar. Porque uma coisa se você tem um objetivo, beleza, tracei um objetivo, eu quero, por exemplo, ser um ator de musical aqui de São Paulo. Mas, peraí, você não vai chegar aqui e dizer que, vou conseguir isso. Não, primeiro eu vou conseguir trabalhar
trabalhar de alguma coisa, conseguir meu dinheiro, conseguir meu espaço e conseguir pagar um curso, etc. Porque afinal você tá numa cidade grande com quase 12 milhões de pessoas e eu acho que uma coisa que a gente tá falando dentro da persistência, gente, é importante. Você equilibrar suas expectativas. Não é? Porque pra você persistir, você não pode ficar idealizando demais. Às vezes a gente pensa assim, nossa, tô indo pra São Paulo, tudo vai ser fácil quando chegar lá. Quando na verdade é bem complicado, porque tem muita gente boa. Exatamente, então você não vai concorrer com uma, com duas, com três pessoas, você vai concorrer com milhares de pessoas que estão querendo a mesma coisa que você. Mas aí que tá, cada um tem um espaço. Você precisa ter consciência do que você quer, né? Exatamente, então você vai conseguir ter um espaço, aqui é muito grande e apesar de, por exemplo, não pode ser aqui em São Paulo, você pode querer ir pro Rio, você pode querer ir pra ir outra cidade que seja grande também, mas assim, saiba que você precisa persistir. Às vezes não vai ser aquilo que você traçou, mas se você conseguir persistir, você vai conseguindo aos poucos, assim, e assim como tá a gente, né? A gente tá conseguindo uma coisa aqui, uma coisa acolá, então assim, a gente fica feliz por cada coisa que a gente consegue. Ah, isso é muito notório, a nossa felicidade por cada ponto que a gente acaba conquistando. Então, gente, essas são as 3 palavras que a gente quer deixar pra vocês. Querer, ser resiliente e ser persistente. Se vocês levarem em consideração essas 3 coisas, com certeza vai ser muito bom para a vida de vocês, não só em relação à questão de sair de casa, de morar em outro local, mas também em relação a outros objetivos que vocês possam ter na vida de vocês. Eu quero agradecer o Elenilson, tá? Sigam ele, eu vou deixar aqui o IG dele aqui pra vocês no Instagram. E vocês podem colocar nos comentários aqui sobre também as experiências de vocês, as coisas que vocês acham que é importante e compartilhar com a gente vai tentar responder vocês. Sim, com certeza. É importante também você estar compartilhando com outras pessoas, que é uma forma bem legal de estar, né, desabafando e tirando do peso das suas costas. Coragem e força que vai dar certo. Isso aí! A gente conseguiu falar sério alguns minutos. Aí ele fica falando bonito. Você tá feio. Esse cabelo é enorme. Você quer um chapéu? Não. Eu não tô feio, não. Meu cabelo tá bonito. O lado que tá feio. Ninguém vai dar like nesse vídeo. Gente. Ai, eu tô chorando já. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vamos tentar ficar sério? Primeira coisa que você acha... Ai, não consigo ficar sério. Qual a primeira coisa que você acha que é importante? A gente não se leva a sério. Porque eu sempre morei numa casa que tinha milhões de pessoas dentro. Certo. Morava 5 pessoas, mas parecia que morava 15 ou 20 pessoas. Então, Não, diferente do atual, né? Mas a diferença é que eu não tinha quarto, não tinha nada, né? Vou fazer o quê, pô? Na hora.